Amém. Não importa as notícias ruins. As notícias ruins podem vir, mas Deus é bom. Amém? Deus é bom. O Senhor me deu um versículo ontem, pela manhã, e eu fico de manhã sozinha, então eu gosto de meditar pela manhã na palavra do Senhor. E o Senhor me deu um versículo, e eu comecei a meditar nele, mas eu não achava que eu pregaria sobre ele. Até falei para o meu esposo, eu falei, amor, se você tiver alguma palavra, ore, porque você poderia pregar. Eu não estou passando por um momento muito fácil, então eu gostaria que você pregasse. Aí ele falou assim, eu vou orar, mas eu não tenho nada. E eu já tinha dito para a Marisa que eu pregaria. Como eu disse, as notícias ruins vêm, mas Deus é bom. Amém? E Deus me deu o versículo em Salmos 31, versículo 24. Ontem pela manhã. Amém? Salmos 31, versículo 24. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperai no Senhor. Amém? Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. E vós todos que esperai no Senhor. Amém? Só que Ele me levou hoje, de manhã, para outra palavra, mas meio sincronizado com esta palavra, amém? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. E diz assim, Crônicas 15, versículo... Vou ler o versículo 7. Eu vou falar de Crônicas 15 toda, mas eu vou ler do versículo 7 em diante, tá? Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, essas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu toda Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 15º do reino de Asa. E no mesmo dia ofereceram sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 70.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Amém? Pode estar sentando. Amém? Feche os teus olhos, eu quero mais uma vez fazer uma oração. Pai, a Tua palavra, Senhor, está sendo lida nesta noite, colocada diante da Tua igreja, Deus. Eu sei que o Senhor tem algo nesta noite para cada um de nós, porque o Senhor não reúne os seus em vão. E eu creio, Pai, que o Teu Espírito está neste lugar. O Espírito Santo é bem-vindo aqui, é bem-vindo em nosso meio, para fazer, para consolar, para mudar, para mostrar, direcionar. Pai, que o Senhor possa, Senhor, me capacitar nesta noite, que não seja eu, mas Teu Espírito Santo, Deus. Amém. Amém? Deixa eu só desligar meu telefone aqui, que tinha deixado ligado.
Amém? Então, como eu disse, né? Eu li o Salmos 31, versículo 24. Comecei a meditar nele. Meditei por algumas horas nele e o guardei. E quando eu falei para o meu esposo, eu disse para ele, olha, se você tiver uma palavra, prega, né, no meu lugar. Mas ontem pela manhã, o Senhor começou a falar comigo, nesse versículo, me trazendo para a vida deste rei. Eu li desde o capítulo 13. Claro que eu não vou ler tudo, né? Mas eu comecei a ler sobre esse rei, sobre o governo de Asa, sobre o que aconteceu. Se você depois, em casa, tiver curiosidade, no versículo 13, conta, no 12, dos outros reis que estiveram reinando sobre Jerusalém, sobre este povo, e faziam coisas ruins, coisas errôneas, coisas que desagradavam ao Senhor. O último rei antes de Asa foi Abias, que era o pai de Asa. E quando ele morreu, Asa veio governar este povo. E diz no capítulo 14 que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, porque tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as imagens e cortou os bosques. Fala no capítulo 14 que Asa edificou cidades fortificadas, fez tudo o que era correto diante do Senhor, começou a viver diante da lei do Senhor. Se você ler no capítulo 13, também não vamos ler, eu só vou mencioná-lo, fala das coisas que aconteceram, né, que Deus entrega a Israel a Judá. Então, há ali morte, há ali destruição, porque eles não faziam nada correto diante dos olhos de Deus. Mas Asa não. Asa foi um rei que começou já a desmontar as coisas pagãs, as coisas erradas, os altares. E quando ele começou a reinar, tinha as guerras ainda. E Asa, ele fez um clamor ao Senhor. E ele disse assim, olha, Deus, Senhor, nada para ti é ajudar, quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois és o nosso Deus, por em quem ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. Aqui fala, no capítulo 14, fala da primeira vitória de Asa. Asa foi, orou ao Senhor e disse, olha, Senhor, o Senhor pode fazer tanto o forte como o fraco vencer. Aí no capítulo 15, vem um profeta chamado Azarias, foi ao encontro de Asa e começa a entregar uma profecia para Asa. Começa a dizer para Asa assim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, vos deixará. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Isso está no 2 Crônicas 15, versículo 3. Israel teve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor, seu Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz nem para sair, nem para entrar, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda angústia. Isso era uma profecia
que Asa estava recebendo. Asa começa a reinar no capítulo 14. Começa já destruindo os altares, começa já deixando, olha, aqui é a lei do Senhor que vai vingar, é a lei do Senhor que vai operar. Chama o povo, dá essa ordem e começa a orar, a clamar, Senhor, o Senhor pode nos dar a vitória, porque o Senhor faz vencer o forte e faz vencer o fraco. Porque o Senhor não olha a força, Ele simplesmente faz vencer. Asa começa a fazer uma coisa tão linda, tão maravilhosa, e de repente chega um profeta e diz para ele tudo o que aconteceu. Quando vocês estavam angustiados, vocês me clamaram. Quando vocês estavam angustiados, vocês se voltaram para mim. E eu estava com vocês. Porque o Senhor não deixa. O Senhor, Ele não é intruso. Se você clamar, Ele vai estar com você. Agora, se você o esquecer, Ele não vai ser o intruso de estar ali te incomodando e dizendo, olha, eu estou aqui do seu lado, olha, vem orar, olha, ora que você está precisando orar. Não. O Senhor não faz isso. Por isso que aqui diz, no versículo 3, versículo 3 diz assim, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, porque naqueles tempos de Asa, eles clamaram ao verdadeiro Deus. Amém, igreja? Daqui um pouco você vai entender o que Deus falou comigo e vai falar com a igreja também. Amém? Asa, então, faz essa oração no capítulo 14, recebe essa profecia, e aí vem a resposta de Asa depois dessa profecia. No versículo 8, de 2 Crônicas 15, diz assim, ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Odede, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante dele, e reuniu todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros Efraim, Manassés e Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E juntaram em Jerusalém, no 3º mês, no ano 15º de reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram os sacrifícios. No 13, no 12, e entraram na aliança para buscarem o Senhor seu Deus, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz e com júbilo, com trombetas e com cornetas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade buscaram, e o acharam. O Senhor lhes deu repouso ao redor. Amém? Então, aquele povo que tinha os reis que não faziam, não cumpriam aquilo que o Senhor queria, vem o rei Asa e começa a fazer tudo que está no coração de Deus, toda a vontade de Deus, seguindo as leis do Senhor, e aí vem um dia uma profecia para ele. E aí eu comecei a pensar assim, falei, poxa, olha como foi maravilhoso a vida de Asa, né? Como ele fez, ele realmente pôs as coisas no lugar, ele realmente decretou a lei do Senhor, ele realmente disse, eu sou um homem de Deus. Até a sua mãe, Maaca, se você ler no 16, está falando que Asa foi e tirou ela do reinado de rainha, porque ela fez um ídolo para Acera, e Asa destruiu esse ídolo, e despedaçou e queimou junto ao ribeiro. Asa, até a mãe dele, ele tirou de ser rainha, porque ela não seguia aquilo que era para seguir. Que homem! Sabe, eu estava conversando com Deus e falando, Senhor, que palavra é essa? Por que essa palavra? E o Espírito Santo de Deus me disse assim, sabe o que está acontecendo na sua geração? Crentes mimados. Queridos, desculpem, mas eu vou falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Crentes mimados.
Porque nós não buscamos quando queremos, colocamos Deus na prioridade, como o Gilmar disse aqui antes dos dízimos, colocamos Deus na prioridade quando nós queremos. Então, nós temos uma geração de crente mimado, crente que não sabe o que é ser um missionário lá nos ribeirinhos, lá na África. Eu nem sei os lugares, porque muitas vezes a gente não se preocupa em ver os missionários onde estão e orar por eles. Porque nós estamos procurando o nosso contentamento. Aí, os crentes mimados. Eu comecei a pensar assim, eu tenho um filho de 18 anos, ele vai fazer 19 anos. Ele está procurando emprego, ele quer um emprego. Mas você sabe quais são os sonhos do meu filho? Ele nunca trabalhou. Mas sabe quais são os sonhos do meu filho? Ele quer comprar um carro, ele quer comprar um apartamento. Mas ele nunca trabalhou. Então, ele já tem na cabecinha dele que ele vai ganhar muito, mas ele nunca trabalhou. E aí, eu e meu esposo, a gente tenta chamar ele para a realidade. Querido, você vai começar de baixo. Às vezes, você tem que começar de baixo. E aí, com o seu esforço, você vai crescendo, e vai produzindo, e vai comprando, e vai sonhando, e vai se concretizando. Mas tudo tem que ser de baixo. E isso é para a nossa vida espiritual também. Às vezes, a gente não quer. Às vezes a gente não quer se humilhar diante do Senhor, a gente às vezes não quer buscar, sabe, no começo. Não, a gente já quer chegar e acontecer. Olha, hoje a pastora Marisa tem que orar e as portas têm que abrir, porque eu estou aqui e eu quero isso. Quantos crentes mimados estão em casa porque não têm a capacidade de pensar assim, eu preciso buscar por mim. Eu estou colocando isso, queridos, porque foi isso que Deus colocou no meu coração. E eu comecei a lembrar de um homem que eu tenho muita admiração por um homem. Esse homem é Manuel de Melo. Eu ouvia o nome dele quando eu era pequena. Algumas pessoas não acreditam, mas eu tive poliomielite. Eu tive paralisia. E minha mãe me contava que a primeira igreja que ela ouviu de crente foi o Brasil para Cristo. E ela começava a orar ouvindo rádio. Acreditava naquele homem, nas orações. E ela falou que muitas vezes colocou pedidos sobre a minha vida na hora que eu via aquele homem orar pelo rádio. E eu gosto tanto dos filhos, como também do pastor Manuel de Melo, missionário. E aí eu estava lendo sobre ele. Não foi fácil esse homem chegar onde ele chegou. Mas se você lê a biografia de Manuel de Melo, ele começa de diácono. Ele começa ali, ajudando os irmãos na igreja. Só que uma coisa que eu achei muito interessante, eu não sei, talvez alguns saibam, ele tinha 4 anos, o pai dele era católico, a mãe dele já era cristã. E o pai dele falou, ele vai batizar, e eu vou trazer o padrinho aqui. O padrinho veio, ia ter uma roupinha nova, ia andar de cavalo até a igreja, e ele olhou para o pai dele. Ele falou assim, 4 anos, eu vou, porque a mãe dele ensinava ele no caminho que deve andar. E aí ele falou assim para o pai dele, eu vou, mas eu sou quente. Eu sou quente, eu sou quente. Ele falou para o pai dele. E eu vou falar para o padre que eu sou quente. Ficou uma coisa meio assim, mas acabou não tendo o batismo dele na igreja católica. E a mãe dele começou a ensinar. Parece que, deixa eu ver se eu anotei aqui. Com 9 anos, ele foi batizado no Espírito Santo. Depois ele começou a trabalhar na igreja, e aí veio Deus e falou para ele, falou no coração dele sobre o ministério profético de cura, de milagres, e esse homem começou a fazer grandes coisas e foi conhecido, né, no mundo todo, porque até no exterior ele foi. Então, assim, são homens admiráveis. São homens admiráveis, mas eles começaram buscando ao Senhor.
E às vezes a gente quer receber aquilo que esses homens tinham e têm, mas a gente não quer buscar, a gente não quer trabalhar, a gente não quer trabalhar nas nossas vidas, sabe? De muitas vezes ler a palavra e falar, Senhor, fala comigo mesmo, e o Senhor quebrar você ali, às vezes a gente não aceita. Porque a gente é uma geração de crente mimado, crente que quer ir nos cultos de grandes homens de Deus e de grandes mulheres de Deus e sair cheio. Mas é só. Manice, por que você está falando isso? Porque eu vi a vida de Asa, uma vida de um homem que, para mim, nesse capítulo 15, eu comecei a admirar Asa. Quando eu cheguei no capítulo 16, eu admirei. Desadmirei Asa, porque no capítulo 16 fala que ele se vende a um homem, ele pega aquilo que ele consagrou ao Senhor, os tesouros da casa do Senhor, e vai fazer uma aliança com o rei da Síria. Porque os reis lá, que eram inimigos, fazem um jeito que ninguém consegue chegar na cidade de Asa, ninguém consegue chegar até ele, então ele fica com medo, ele pega as coisas do tesouro de Deus, as coisas do Senhor, e faz uma aliança com aquele homem. Então eu entendi porque veio essa profecia para ele no capítulo 15. Era para Asa se despertar. O profeta estava lembrando Asa, Asa, você lembra de como vocês eram? Que Jerusalém, que esse povo estava afastado, que esse povo de Israel não estava ouvindo, não estava buscando, não estava vivendo as coisas minhas. E viu, vocês voltaram os olhos para mim, começaram a clamar, e eu ouvi vocês, eu estava com vocês, eu ajudei vocês. Era isso que Deus estava falando, Asa. Olha, pelo amor de Deus, acorda. Porque no capítulo 16 ele começa a fazer coisas horríveis. Ele fica doente e ele não busca o Senhor, ele busca os médicos. Isso está na Bíblia, irmãos. E ele morre de uma doença terrível. O que o Senhor quer falar conosco, Nice? O que o Senhor falou com você? Para de ser crente mimado, Nice. Para, Nice, de querer. Tem que ser do seu jeito. Para, igreja, de querer que tenha que ser do seu jeito. No ano de 2018, todinho, nós aprendemos que tudo tem um propósito. Tudo, a morte tem um propósito. A vida tem um propósito. O nascimento de uma criança tem um propósito. A doença, a cura tem um propósito. O desemprego tem um propósito. Nada foge do controle de Deus. Mas muitos de nós, queridos, como crentes mimados, às vezes nos vendemos. Às vezes paramos. Gente, nós somos separados para Deus. Começamos a buscar as coisas do mundo como para trazer alegria e contentamento. E o que tem que buscar? Onde nós temos que buscar alegria? É no Senhor. Ele vai gerar em nós a alegria, a confiança que nós precisamos. Isso que o Senhor falou comigo. Muitas vezes nós, como crentes mimados, não buscamos ao Senhor. Só que para nós estarmos aqui, queridos, muitos morreram. Muitos foram até até o fim mesmo, para que eu e você fôssemos salvos. Jesus Cristo, Ele foi dado para morrer no nosso lugar. Ele se doou para morrer por mim e por você. Mas nós, crentes mimados dessa geração, queremos tudo muito, mastigadinho. Se o culto não for o irmão que prega que eu gosto, eu não vou. Se o louvor não for os louvores que eu gosto, eu não sinto a presença. Se não for assim, eu não gosto. Crentes mimados, que esqueceram de onde o Senhor tirou. Agora, se eu falar para você, fecha os teus olhos e vê o tanto que você já caminhou e o tanto que Deus já te livrou, olha quanto que Ele já fez por você.
Mas nós temos uma coisa, o ser humano tem uma coisa, de que lembra muito das coisas ruins e esquece das coisas boas que o Senhor fez. Até mesmo de parente, amigo, marido, mulher, a gente sempre esquece das coisas boas que o outro fez, mas nós lembramos mais das coisas ruins. E aí nós ficamos apontando. Eu podia dizer para você assim, terminar só no capítulo 15 e dizer, olha que maravilha, olha que profecia, olha que coisa linda. Mas houve coisas neste capítulo que me chamaram a atenção. Por exemplo, no versículo 8 do capítulo 15, diz assim, o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção disso. Ouve, pois, Asa, essas palavras, e a profecia do profeta Oded. Ouvindo Asa essas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na montanha de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus disse assim para mim, é tempo de renovar o altar do Senhor. Naquele tempo, eles faziam um altar e levavam ali os animais para serem sacrificados e oferecerem como holocausto ao Senhor. Jesus veio por mim e por você, se entregou por mim e por você, o véu se rasgou. Quando eu falo isso, eu sinto na minha carne uma coisa assim, sabe, um fogo de Deus, porque isso me deu um ânimo essa tarde. Porque o véu se rasgou, e agora eu tenho acesso com o Pai. Eu tenho como dizer, papai, me socorre. O véu se rasgou, e o altar é o meu coração e o teu coração. E aqui está dizendo assim, renove o altar. Eu não sei como está o teu altar nessa noite. Eu não sei como você entrou o ano de 2019, talvez desacreditando que as promessas de 2018, 2017, não vão acontecer. Talvez você entrou em 2019 se sentindo a injustiçada, o injustiçado, o fracassado, a fracassada, o triste, o solitário, a amargurada. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus me incomoda para dizer, vamos renovar o nosso altar. Vamos renovar o nosso altar. Só que nós não vamos fazer como Asa. Nós não vamos vender as coisas de Deus. Dar as coisas de Deus para o inimigo. Ah, hoje eu não vou para a igreja não. Ah, hoje eu não vou não. Sabe por quê? Hoje eu estou cansado, eu vou ver um filminho na Netflix, vou comer uma pipoquinha e tá bom. Ah, hoje eu não vou na oração não. Deixa as irmãs lá, o caderno está lá, a irmã vai lembrar de mim. Não. Não venda, não dê as coisas, não faça aliança com o inimigo. Faça aliança com o teu Deus. Busque o teu Deus. Eu não quero ser uma crente mimada, sabe, que recebe tudo mastigadinho. No versículo 15. 15 não, 16. Diz assim, desculpa, é o 15 mesmo. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Coração dedicado. Isso me chamou a atenção. Todos ali, todos se alegraram, porque quando Asa recobre o ânimo, quando ele vê que o ânimo dele, olha, veio uma profecia maravilhosa dessa, o Senhor lembrando de tudo que havia feito, de tudo que havia acontecido, Asa recobra o ânimo e chama o povo para adoração, e toda Judá se alegra.
Queridos, eu não quero que você fique triste comigo. Eu não quero que você fique triste neste culto. Eu quero que você se alegre, porque eu chamo você. Vamos restaurar o altar do Senhor. E eu chamo você. Vamos ter o nosso coração dedicado ao Senhor. Ano de 2009 é um ano de diferença nas nossas vidas. É um marco para o Senhor. É um marco para você. É um marco para mim. Vamos fazer uma aliança novamente com o nosso Deus. Eu não sei há quanto tempo você aceitou Jesus. Eu não sei há quanto tempo você disse, Senhor, o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Mas essa é a noite que o Senhor me chama e te chama para nós renovarmos essa aliança. Termos o nosso coração dedicado ao Senhor e o nosso altar restaurado. Eu não sei o que entrou no seu coração. Eu não sei. No meu, às vezes entrou, algumas vezes, meu esposo está ali, eu gosto de falar de mim quando eu prego. Eu não gosto de falar de ninguém, eu gosto de falar de mim. E eu não sou especial e eu não sou de ferro. Então, muitas vezes entrou o desânimo. Meu esposo está ali, ele sabe, cada vez que abre o exame de sangue ali, que a médica dá um diagnóstico, a médica fala alguma coisa, vem um abatimento. Vem sim, mas eu sempre lembro dessa frase que eu falei no começo. As notícias podem ser ruins, mas meu Deus é bom. Amém? Eu sempre lembro disso. E é uma coisa que estava comigo. Eu não tinha falado para ninguém essa frase. E hoje eu estou falando para você, desde outubro, essa frase vem comigo. As notícias podem ser ruins, mas meu Deus é bom. Amém? E eu repito para mim mesmo. Eu repito para mim mesmo várias vezes. Em pensamento e também quando estou sozinha, em voz alta. As notícias podem ser ruins, mas Deus é bom. Amém? E que nessa noite nós possamos ter essa vontade de restaurar o altar. Esse coração dedicado ao Senhor. Sabe, o pastor nos convocou para estarmos fazendo um projeto aí nas vidas, nas casas. Vamos dedicar o nosso coração ao Senhor. Vamos fazer com alegria. Entre na casa que você for, com alegria. Não entre com peso. Não entre, sabe, eu vou lá. Né? Não, entre com alegria. Salmodiando, cantando ao Senhor. Porque mesmo que for uma vida ali, essa vida é amada pelo Senhor. E quanto mais você amar e mais se dedicar, mais o Senhor nos dará. Amém? Amém, Nice? Amém. É para mim agora. Amém? Eu já vou terminar, tá? Eu vi que tem mais de 15 exemplos, tem mais, é que eu pesquisei até 15 exemplos que diz, esforçai-vos. Aí eu volto para os Salmos 31, 24. Queridos, é fácil restaurar o altar? Não. É fácil reconhecer os erros? Não. É fácil reconhecer que você é um pobre miserável? Não. Não é fácil. Mas existem mais de 15 exemplos na Bíblia que diz assim, esforça-te, esforçai-vos. Em Salmo 31 diz... Vamos voltar lá, que eu vou terminar com isso. Amém? Salmos 31, versículo 24. Onde tudo começou. Amém? Esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperai no Senhor. Amém? Eu espero no Senhor. Eu tenho certeza que você espera no Senhor. Eu tenho certeza que há muitas promessas para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus te ama, como o Gilmar falou, né? A pastora Marisa, colocando a água ali para os beija-flores, para os pássaros. Ela tem um carinho todo especial com os animais. Mas imagine o nosso Deus, a bondade dele para com os filhos. Amém? E a palavra de Deus diz, você vale mais que muitos pardais. Né? Tem esse versículo na palavra de Deus. Nós valemos muito mais, sabe? E nós precisamos apenas ter essa convicção de que precisamos nos dedicar ao Senhor, buscar ao Senhor e não nos vender para outras alianças. Não faça aliança com quem não confessa a tua fé. Não faça aliança, cuidado.
Cuidado, queridos, a gente fica muito parecido com quem a gente anda. E às vezes a gente faz alianças com pessoas que não proferem a nossa fé. E a gente começa a viver aquilo e a ser contaminado. Não faça. Não sei nem por que o Senhor está colocando isso na minha boca, mas não faça aliança. Busque aliança com o seu Deus. Ore ao seu Deus, busque ao seu Deus. Não desanima. É de domingo, é de quarta, é de quinta, às 15 horas. Se você mora perto, venha. Se você mora longe, mas dá para vir, venha. Mas busque ao Senhor. Eu tenho certeza, queridos, que Deus não vai te deixar frustrado. Deus não vai nos deixar frustrados. Porque Ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Amém? Guarda essa palavra, guarda essa vida desse moço, desse Asa. Nem sei quantos anos ele tinha aqui. Mas lembre-se que veio sobre ele uma profecia para alertá-lo. Então, nessa noite, veio essa palavra para me alertar, para te alertar. Lembra de onde eu te tirei, diz o Senhor. Vai, conserta o teu altar, conserta. Restaura o altar. Se dedique ao Senhor. E você vai ver as coisas grandiosas que Ele vai fazer na tua vida. Não faça aliança com o inimigo do Senhor. Amém? Busque ao Senhor. Nós queremos tudo mastigadinho, sabe? Tudo prontinho. Ah, na internet tem culto. Ah, tem um monte de pregação, eu não preciso ir na igreja. Isso são coisas que a gente ouve, que entristece. Mulheres e homens de Deus, até mesmo no Facebook, falando palavrão, sabe? Às vezes eu fico olhando, eu falo, meu Deus. Ou olhando, colocando signo, eu sou de Câncer, eu sou de Áries, eu sou de Gêmeos, eu sou... Meu Jesus, você já foi comprado por um preço precioso, liberto dessas coisas malignas, você é salvo em Jesus Cristo. Amém? Amém? Glorifique ao Senhor, conserte o teu altar. Então eu quero que você fique de pé. E se você quer consertar o seu altar, nós vamos fazer uma oração, vem até a frente. O pastor pode tocar alguma coisa para nós. Vem à frente se você quer. Eu não sei como foi o seu final de ano, como foi o seu 2018, quantas coisas ruins estão no teu coração. Queridos, agora é hora de você e papai, sabe? Porque não é ninguém que vai fazer por você, é você e Deus. Amém? É você e Deus. Eu não vou orar por você e vai acontecer milagres se o Senhor não quiser. Mas é você e Deus agora. Você e papai. Porque nunca foi você e os outros. Sempre foi você e Deus. Amém? E as notícias ruins podem vir. Mas Deus continua sendo bom. Amém?